Vamos lá, pessoal, vamos dar início à nossa aula. Sejam todos bem-vindos aí. Sejam bem-vindos as pacientes que depois estarão nos acompanhando também nessa aula. E até mesmo a vocês que possam estar assistindo depois novamente esse conteúdo importante, tá? Eu postei alguns tópicos da aula e eu pretendo seguir esses tópicos aí. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os segredos para a gente mobilizar, tá, a gordura e obter a queima fisiológica dela. Como que a gente vai destravar a queima da gordura? Então, existem alguns pontos importantes. A alimentação fisiológica, que aí eu vou me basear lá no manual de alimentação. Erros alimentares comuns, a fermentação, e vou explicar os 3 tipos de jejum. Então, vou explicar 3 tipos de jejum que existe, falando do aspecto da natureza do corpo, tá? No total, são 7 jejuns, gente, que existe. 7 tipos de jejuns. Eu até pretendo, em breve, fazer uma formação só de jejum, desses 7 tipos de jejum, para vocês terem conhecimento a respeito disso. Para quem não conhece ainda a minha metodologia, só para explanar um pouquinho para vocês, eu venho desenvolvendo ela desde 2017. Hoje eu posso dizer que ela já está pronta e tem 4 pilares. Então, é o aspecto fisiológico, emocional, as fórmulas naturais que eu desenvolvi para a metodologia. Então, essas fórmulas, elas são exclusivas do meu método. E o aspecto transcendente. Esse aspecto transcendente, eu diria que ele tem total importância para a gente conseguir superar o efeito sanfona. Então, sem essa visão, esse olhar, além da nossa matéria, além do nosso corpo, ninguém consegue superar o efeito sanfona. Ninguém. Não tem como a gente superar o efeito sanfona se a gente não entender que existe uma alma de cada uma de vocês envolvida no emagrecimento. Então, o corpo, nosso corpo, ele é o espelho da alma. Então, já dá para a gente entender o aspecto que está a nossa vida. Se ela está muito pesada, pouco pesada, o quanto de dor que existe. E não desista, gente. Não desista. Então, assim, tudo que vocês viveram, tudo que eu vivi, tudo que a gente vai viver não define quem nós somos. Então, vale a pena lutar contra o excesso de peso? Vale a pena. Então, não desista, porque existe muitos motivos para a gente lutar contra o excesso de peso. Eu poderia enumerar um monte de motivos aqui para a gente lutar contra ele. Hoje eu atendi uma paciente, ó, para vocês verem, tá? Eu atendi uma paciente hoje de que eu consegui colocar para ela que o emagrecimento dela não seria só de benefício próprio. O emagrecimento dela ia atingir em benefício do filho dela, que tem obesidade gravíssima, pesa mais de 100 quilos. Então, a conexão do filho com ela é muito grande, muito grande. Ela também pesa mais de 100 quilos. Então, o emagrecimento, por que a gente não deve desistir? E as mudanças que nós vamos realizando, elas não é somente em benefício próprio, também é em benefício dos outros. E tem coisas que nós vamos lutar nessa vida que não vai ser nós que vamos colher. Tem muitos frutos que a gente vai dar na vida que vai ficar para quem vir. A gente não consegue tocar tudo isso.
Então, é muito importante com que a gente saiba os propósitos, os motivos. Nós precisamos ter objetivo. Isso vai motivar a gente. Então, por exemplo, eu me cuido para com que eu possa cuidar da minha esposa. Eu me cuido para com que eu possa acompanhar os meus filhos, para com que eu possa ver o desenvolvimento, o crescimento deles, porque eles precisam desse suporte. Eu me cuido para com que eu possa cuidar das pacientes. Então, se eu não me cuidar, como que eu vou cuidar do outro? Então, é difícil, não tem como. Então, a gente precisa ser coerente com isso, tá? Gente, entenda o negócio, importante. A nova ordem mundial, né, ela vem promover uma desordem na nossa vida. Ela vem tirar tudo o que há de ordem. Eles querem desordenar para com que nós adoeçamos. Se a gente for parar para perceber o quanto de inversão de valores que existe. A gente não precisa nem de estudar muito para observar isso. Justamente para tirar a gente do caminho que a gente deve percorrer, daquele caminho pelo qual cada um de nós precisamos entender. Só que essa desordem vem tirar da gente aquilo que é certo. Aí a gente não sabe o que é certo mais. Um profissional diz isso, outro diz aquilo. Aí fulano diz aquilo outro. Aí acabou, a gente não sabe nem o que é certo mais. Aí a gente fica perdido. Em quem que eu acredito? E essa bagunça não é só relacionada à parte da alimentação, do emagrecimento, do aspecto da nossa saúde, não, é em tudo, tá? Então, querem nos reduzir a pensar, porque daí nós passamos a agir por impulso. E nós não devemos agir por impulso. Então, vocês vão começar a entender como que o emagrecimento vai acontecendo à medida que a gente vai entendendo, interpretando alguns pontos, tá? Sobre a mobilização da gordura, existe a gordura que está armazenada no corpo de vocês, tá? A utilização dessa gordura ocorre em três principais situações. Em três situações, gente. Não existe outras situações que a gordura vai se mobilizar, vai se movimentar, ela vai se queimar, a não ser por isso. Então, por exemplo, ela vai ter uma utilização por meio da atividade física. Então, a atividade física utiliza a gordura que está armazenada no corpo. Por isso que se diz que a atividade física emagrece, que ela é importante. Então, a atividade física intensa, ela contribui? Sim. Porque a gordura, ela é armazenada no tecido gorduroso, ela é armazenada no fígado e no tecido muscular. Então, a gente tem gordura nessas três regiões do corpo. Tecido gorduroso, fígado, tecido muscular. Então, a gente tem fonte de energia nesses três pontos do nosso organismo. Uma da forma de a gente ativar para o corpo utilizar essa gordura que está estocada é pela atividade física, que está armazenada no fígado, que está armazenada nos músculos. Então, é importante, não que a atividade física em si, ela seja obrigatoriamente preciso para vocês emagrecerem de início, não é isso, tá? Mas é importante vocês saberem que a atividade física é um dos pontos, é uma das maneiras que o corpo vai utilizar a gordura armazenada, tá? O outro ponto é o jejum. Gente, quando a gente jejua, as funções vitais, elas precisam de energia. Elas vai tirar da onde isso, a energia? Da onde está acumulado. Então, quando a gente tem um tempo de jejum, o nosso organismo vai buscar reserva. E a outra maneira de se utilizar a gordura armazenada é o frio. O frio também faz com que o corpo busque a gordura, porque ela gera, né, energia, então ela mantém temperatura.
Então, sabendo que a gente tem 3 maneiras do corpo buscar a gordura armazenada, atividade física, jejum e frio, vocês vão perceber que não justifica comer de 3 em 3 horas. Porque de 3 em 3 horas não vai buscar, de nenhuma maneira, essas 3 situações de armazenamento. Então, o frio é o que a gente menos, vamos dizer assim, né? Essa temperatura interna com o ambiente, é aquilo que a gente menos vai perder gordura. Por quê? O Brasil, ele não é assim um país, né, em que a maior parte dos meses é frio. Mas no frio é a melhor estação para emagrecer, por conta desse pilar aí. Porque aí no frio a gente consegue, por exemplo, associar a atividade física, o jejum e a própria estação. Nas outras estações, a gente não consegue utilizar muita gordura porque a gente não está no período de inverno. A gente não está tendo esse ponto de utilização, a não ser que a pessoa ela faça algum tipo de atividade física, alguma recuperação muscular numa banheira de gelo, né? Ela tem alguma estratégia voltado a isso, essa parte de temperatura aí, que acredito que não é o caso de muitas pessoas. Então, a atividade física e o jejum são pontos importantes. Então, quando eu falo para as pacientes, esperem a fome para comer. Por quê? Porque quando nós sentimos fome, tudo que o corpo tinha de energia circulando esgota. Então, baixa glicose no nosso organismo vai induzir a saída de gordura. Então, veja só, é uma balança mesmo. Se a gente tem altas cargas de glicose no corpo, na corrente sanguínea, o corpo não vai fazer liberação de gordura, porque a energia está muito aumentada, circulante. Quando diminui essa carga de glicose, e aí a gente não come a todo tempo, o corpo automaticamente vai buscar a energia que está reservada. Então, a gente vai percebendo, entendendo o quanto que o jejum é importante no processo de emagrecimento. Só que não é jejuar por jejuar, gente. Eu já tive pacientes que ficaram 72 horas sem comer. Ficando 72 horas sem comer, elas não emagreceram nada. Porque não é a questão também dos extremos. A gente ficar 24, 36 sem comer. O nosso corpo ele é muito sabido. O nosso corpo ele também tem resistência à mudança, assim como a gente tem, o corpo também. Então a gente precisa de estratégias corretas para com que a gente emagreça. Mas que o jejum é uma estratégia efetiva, sim. O jejum ele previne doenças, tá? O jejum ele é algo que vocês não erram quando vocês fazem. Gente, é mais fácil vocês errarem de comer o tempo todo, comer 3 horas, do que vocês errarem jejuando. Não tem como a gente errar fazendo jejum. Então, assim, para melhorar a memória, criatividade, para a gente ter mais energia, para a gente ter mais concentração, para a gente ter mais foco, o jejum, ele é uma estratégia super importante. Porque ele vai promover uma autofagia. O que é autofagia, gente? As células comem elas próprias. Há uma renovação celular por meio do jejum. E o jejum ele é tão importante que ele vai abrindo outros canais para a nossa vida mesmo. O canal espiritual, ele é aberto por meio do jejum. Então, por isso que o jejum ele tem diversas dimensões e formas de ser feitas, tá? Então, para vocês entenderem que a mobilização de gordura, a gente só vai conseguir tirar o que está armazenado por esses 3 pontos. Atividade física, jejum e o frio, tá?
E aí entra as estratégias que eu ensino para os pacientes por conta disso. Gente, vocês não estando com fome, não comam. Não comam. Se vocês acordarem sem fome, vocês não são obrigados a comer. Só que a gente fica viciado, a gente fica condicionado à rotina. Então, cada vez mais nós temos feito alimentação por meio da rotina, não por conta da fome. Então, grava na cabeça de vocês que a fome determina o momento de comer. Se vocês não estiverem com fome, não se obrigue a comer. O café da manhã não é a principal refeição do dia, é o almoço. O almoço é a principal refeição do dia. Então, não se obrigue a comer todos os dias cedo. Nós temos muito apetite. Apetite, que é vontade de comer. Ah, eu tenho fome daquilo. Ah, eu tenho fome daquilo outro. Ah, eu gosto de comer aquilo. Vocês vão ver que o apetite a gente precisa entender para a gente ir diminuindo ele. Porque a pessoa que só come por apetite, ela não sente fome nunca. Ela não se permite a sentir fome. Por estar todo o tempo comendo. E o nosso corpo, ele precisa de descanso. Assim como a gente precisa de descanso, o corpo também. Então, o fígado tem que descansar, o estômago, o pâncreas. Nós precisamos, gente, dar tempo de descanso. Então, nós devemos comer para gastar, não comer para dormir, tá? Então, as pacientes me perguntam, Tiago, mas se eu não sentir fome, eu não como? É importante a gente comer de 2 a 3 vezes no dia. Ficar sem comer também não dá. A gente não vai conseguir emagrecer ficando sem se alimentar, tá? Sobre a alimentação fisiológica, o que a gente vai abordar? Tem algumas orientações muito, assim, particulares que eu gosto sempre de voltar a falar com os pacientes. Gente, não mistura leite, fruta, leite fermentado, suco de fruta ou refrigerantes com comida, com alimentação, porque vai promover fermentação. Então, contagem de caloria não tem sentido a gente contar caloria, porque a contagem de caloria é algo que está fora de vocês, não faz parte de vocês, não faz parte do corpo de vocês quando vocês comem tal alimento e de tal maneira que combina. Não coma sobremesa após a refeição, para não ter um erro alimentar. Claro que eu vou explicar para vocês como comer a sobremesa e ela não prejudicar. E as combinações que é importante. Por quê? Porque o corpo tem uma maneira própria de funcionar. E a gente não respeita, gente. A gente não respeita como o corpo funciona. Por isso que a gente passa tanto problema de adoecimento. Existe uma maneira própria. Então a gente não, assim, não para ter esse entendimento. Qualquer coisa que a gente for comprar, vem um manual. Vem um manual. O carro, por exemplo, tem um manual. Você só sabe como o carro funciona, né? O tipo de combustível, calibração de pneu, o tipo de filtro, tudo que você for fazer no automóvel tem um manual. O nosso corpo, ele também tem algumas particularidades. Então, a alimentação fisiológica, eu diria que é a melhor estratégia para emagrecer, através dela. Porque é uma reeducação que vocês vão ter. E reeducação que vocês vão perceber uma melhora, assim, muito grande. E não vai gerando uma resistência de fazer. Diferentemente da dieta. A dieta, ela vai colocar vocês fechada naquilo. Não há uma flexibilidade. Só que vai haver contratempos na vida de vocês. Emocional, psicológico, financeiro, familiar, adoecimento, falecimento de alguém, perda de emprego,
Gente, vai acontecer um monte de coisa na vida de vocês, aquela dieta vai ficar de lado. Vocês não vão continuar com ela. A dieta é a parte prática. Só que antes de a gente entender a parte prática, a gente precisa entender sobre a gente. E o emagrecimento, ele é sobre a história de vocês. A história. Por isso que o emagrecimento ele é individual. Então, não tem como a paciente ter um emagrecimento sem cuidar da mentalidade dela. Não tem como não cuidar do emocional. Porque não tem como, porque é o que vai, muitas das vezes, gerar um impulso de vocês comerem. De vocês beliscarem, de vocês buscarem comer no momento que não seria momento ideal de se alimentar. Então, o quanto que o emocional, ele tem afetado a nossa saúde. Então, a dieta é sobre o corpo. O corpo. Então, pacientes que buscam emagrecer só com olhar no alimento, está tentando resolver um problema que é das três naturezas humanas. Percebe que a obesidade, ela atinge as três naturezas humanas. Corpo, alma e espírito. Aí a pessoa ela vai buscar emagrecer só olhando a dieta. Só o alimento. Aí ela vai cuidar do corpo. Só que isso é temporário. Por mais que ela perca peso, ela vai estar magra. É só uma fase da vida dela que ela vai ficar magra. Depois ela vai engordar tudo de novo. Por que que gera o efeito sanfona? Porque a gente não conseguiu propriamente se conhecer. A falta de conhecimento de nós mesmos gera o efeito sanfona. Então, para superar o efeito sanfona, a gente tem que curar as raízes. Se não olhar para as causas do problema, não vence a obesidade. Gente, não tem nada que possa sair no mercado farmacêutico, na área de medicina, na questão psicológica. Não tem nada que possa sair no mercado que vá solucionar a obesidade. Não tem nada. Pode ser o medicamento que for, o chip da beleza que for, o tipo de bariátrica que for. Qualquer coisa não vai solucionar, porque a solução da obesidade está nas origens da própria pessoa. Eu vou dar 2 casos, vocês vão entender isso. Veja, eu atendi uma paciente em que eu consegui, junto a ela, buscar a raiz do problema da obesidade dela. A raiz. Ó, bem no começo da vida dela. Ó, para você ver como que é. Por isso que vocês, às vezes, buscam algo para emagrecer, mas não emagrece. Ih, tá cheio de gente assim. Aí vocês perdem dinheiro, tempo e energia de vocês em algo que não vai resolver. Essa paciente, gente, veja isso, tá? Essa paciente, ela sempre foi cheinha. Sempre foi cheinha. Desde criança, ela era gordinha. Então, esse é um ponto importante. Essa paciente, ela me relatou, tá? Porque ela lembrou da infância dela. Que a mãe sempre enchia o prato. A mãe enchia o prato. Vai vendo? E ao encher o prato, tá? A regra da casa dos pais dela tinha que comer bastante para engordar. Isso era algo que era feito antigamente. Que criança gordinha era criança saudável. Criança gordinha era criança bonita. Então, tuchava comida na criança. Quem de vocês nunca tomou uma vitamina para tentar engordar? E aí os pais vinham com um monte de mistura. Era leite com mucilon, com moção de Scott, com biotônico, e aí tuchava na criança para ela engordar, porque ela não podia estar magrinha, porque senão ela ia ficar doente. Então, desde lá de trás, essa paciente, ela trouxe isso.
Então, para vocês verem que a obesidade, ela não é de agora. A obesidade é algo que ela vem percorrendo a vida de vocês. E até hoje ajudou vocês. Porque a obesidade, se vocês estão com obesidade, ela também ajudou a vocês estarem aqui. Não é de mal ou pior. Só que o excesso de gordura, sim. Então, essa paciente, gente, veja só. Quando ela falava para a mãe dela que não queria mais, a mãe dela falava assim para ela: come mais essa colher se você gosta de fulano. Gente, olha isso. Come mais essa colher se você gosta de ciclano. Então a mãe dela ligou a comida com o gostar de alguém para fazer com que ela comesse mais. Sendo que ela já não estava mais precisando, tá? Teve um outro caso de uma paciente, se ela comesse menos do que a mãe dela achava necessário, a mãe dela levava ela para o médico, porque ela estava doente. Porque a mãe dela teve medo de perder ela quando ela nasceu. Então, ela precisava comer bastante. Se ela comesse menos do que a mãe dela achava necessário, a mãe dela levava ela para o pronto atendimento. Ela está doente, ela não está comendo. E o que eu quero dizer isso para vocês? Que inconscientemente a gente traz isso para o momento presente. Então, como que a paciente vai emagrecer se ela comer pouco, ela vai ter a lembrança, a percepção de que ela está doente porque está comendo pouco. Ela vai precisando e virando a chave, gente, a chavinha. Aquela época era aquela época, hoje é hoje. Hoje, a forma como ela está comendo e muito daquilo que a gente vai fazendo, a gente se espelhou em alguém. Então, a gente tem neurônios espelhos. E a gente vai fazendo tal comportamento de acordo com aquilo que a gente via. Então, hoje, a maneira como as pacientes comem não está compatível. A gente tem comido demais, a gente tem comido excessos. Até pela facilidade de alimento que a gente tem. E é tudo muito prático, tudo muito fácil, é aplicativo, é comida embalada, é os ultraprocessados. E a gente não tem permitido o corpo nos avisar que nós estamos precisando comer. Então, as pacientes não sentem fome. Gente, eu conto no dedo de todo mundo que eu atendo as pessoas que sentem fome para comer. Aí, quando eu vou olhando a maneira de ela se alimentar, aí cai a ficha dela. Ela falou, pior que é verdade. Quando eu tinha tantos quilos, eu não fazia todas as refeições que eu faço hoje. Então, ela começou a introduzir hábito alimentar que antigamente ela não tinha. Mas antigamente, não tendo, ela era mais magra. Hoje, ela está comendo em momentos pelo qual ela não comia antes. Então, a maneira de como a gente vem comendo, a gente tem comido excessos. Só que o problema não é só o comer, é a maneira como nós comemos, tá? Então, essa alimentação fisiológica, ela vem nos ajudar a entender que, dependendo da maneira como a gente come, gera erro alimentar. Outras formas que a gente também combina os alimentos, gera fermentação alimentar. Esses dois quesitos geram uma adaptação no corpo de vocês. E aí o corpo ele não funciona mais de forma adequada. Então a gente vai fazer a alimentação para emagrecer, a gente precisa simplificar o que come. Não dá para a gente comer alimentos elaborados. Então, quanto mais simples for a alimentação de vocês, melhor. Então, tira os cremes, tira os queijos, tira os molhos, tira, gente, tudo que der para vocês tirarem, para tornar o alimento mais simples, melhor. É melhor, porque a digestão fica mais fácil. O corpo ele vai digerir e absorver melhor.
a fermentação é menor, o erro alimentar também. Então, simplifica. Por exemplo, se vocês forem comer um bife à parmegiana, num processo de emagrecimento, a gente precisa reduzir isso a um bife simples. Se vocês vão comer, por exemplo, uma bolacha, que seja uma bolacha sem recheio. Se vocês forem comer um bolo, que seja um bolo simples. Em vez de ser um estrogonofe, que seja uma carne com legumes, um frango com legumes. Percebe que aí a gente vai tirando os aditivos. Isso vai facilitar a digestão do corpo, pessoal. A gente tem que entender que o corpo, quando ele está em obesidade, ele está em sobrecarga. Existe uma sobrecarga que está acontecendo ali. E aí ele fica adaptado. A gente entra num ciclo vicioso de comer, e quanto mais a pessoa come certos alimentos, mais ela quer comer. Então, tem alimento que vai estimular o apetite. Bebida alcoólica estimula o apetite. Quem toma bebida alcoólica tem uma maior chance de comer mais. Vocês já devem ter ouvido falar de que a pessoa ela toma uma bebida alcoólica para abrir o apetite dela. Então, a bebida alcoólica aumenta o apetite. Carboidratos, né, processados, gorduras saturadas, doces, tudo isso vai gerando um ciclo de querer comer mais. Porque o tipo de alimento faz gerar quadros de hipoglicemia muito rápida. Então, evita comprar, gente, alimentos que vocês sabem que vai estimular o apetite. Teve uma paciente que falou para mim, Tiago, eu tenho até vergonha do meu carrinho de mercado. O meu carrinho de mercado é o carrinho da vergonha. Gente, ela deixava o carrinho em um corredor sozinho. Ela ia catando as coisas que ela ia querendo comprar, ia lá e colocava no carrinho. Deixava o carrinho parado lá. Ela andava os corredores, pegava as coisas, levava lá para o carrinho. Ela não conseguia andar com o carrinho, porque o carrinho era o carrinho da vergonha, de ela só comprar tranqueira. Então, só produtos, só sacos plásticos, ela só desembrulhava, ela não descascava nada. E percebe que o nosso corpo, ele foi feito para receber alimentos que são descascados. Então, Deus já faz o ser humano e já fornece o tal alimento que a gente precisa. Só que a praticidade, o que é mais fácil, vai tirando a gente de ir fazendo refeições com alimentos de verdade. A indústria, para a gente ter uma ideia, a indústria ela vai imitando os alimentos e vai congelando, para a gente ir utilizando do mais fácil e mais prático. Só que o preparar o alimento é algo assim muito importante no processo de emagrecimento. Você preparar o próprio alimento. Porque é algo que você vai levar nutrição para as células. A preparação do alimento, ela é muito importante. Claro que tem gente que não consegue por conta da rotina, né? Salvo as exceções. Então, a gente vai fazendo da forma como seja possível, né? Mas comer alimento de verdade é importante. Muito importante. E esses tipos de alimentos, tá? Altamente ricos em gorduras saturadas, conservantes, propriamente os adoçantes, rico... Gente, são alimentos... Secou a garganta. São alimentos que vai fazer o quê? Gente,
vai gerando uma excitação no cérebro. Vai aumentando, tá? Substâncias, por exemplo, como o glutamato. Então, tudo que é antes, conservantes, edulcorantes, adoçantes, tá? Os açúcares, são substâncias que modificam o nosso organismo, tanto diretamente como indiretamente. E aumenta muitas substâncias. Mas o glutamato é uma substância que, particularmente, vai gerar mais ansiedade na pessoa. Então, pacientes que têm ansiedade, depressão, síndrome do pânico, pensamentos acelerados, intrusivos, agitadas, evitar esses tipos de produto é importante para evitar esse aumento de glutamato, que vai gerar um ciclo vicioso cada vez mais de comer alimentos que intoxica o cérebro. E isso gera mais ansiedade, mais picos de euforia, de tristeza, e vocês vão buscando alimentos ricos em isso. E aí intoxica, inflamam, e aí gera dor. Vocês dificilmente saem desse ciclo vicioso sem um tratamento. Então, não consumam adoçantes, evita os corantes, evita alimentos que têm muito conservante, o açúcar, sempre que possível reduzam, porque vai trazer benefício a longo prazo, tá? Alguns suplementos para ajudar a diminuir esse glutamato, por a gente consumir alimentos assim, ômega 3, cúrcuma, magnésio, ajuda muito a melhorar esse processo inflamatório e reduzir alimentos que forneçam, nesses casos, esse aumento de glutamato. Tem até suplementação que ajuda, tá? Eu tenho na minha metodologia a suplementação que ajuda a diminuir esse glutamato pelo tipo de alimento que a paciente ela vai optando em consumir, tá? Sobre a questão de cozimento, procurem utilizar azeite extra virgem, banha de porco e óleo de coco. Se vocês puderem evitar dos óleos, né, comuns aí de cozinha, vai também nos ajudar. Daqueles óleos lá, soja, canola, girassol, né? Quando preciso, utilize o girassol. O óleo girassol, ele é melhor. A forma de realizá-lo, né? Eles acabam conseguindo tirar substâncias transgênicas de preparo, tá? Então, assim, não é aconselhável ficar sempre utilizando, né? Por conta do aquecimento também, mas se forem comprar, utilize o óleo de girassol, tá? Sobre a maneira de combinar os alimentos, lá no manual, eu coloquei lá, por exemplo, o café da manhã, tá? Como vocês vão fazer? Qualquer alimentação, antes de comer, se perguntem se vocês estão com fome ou apetite. Gente, não comam sem se questionar sobre isso. Será que eu estou com apetite ou fome? Sempre se perguntam. Por quê? Para tirar do automatismo, daquele piloto automático de comer por comer. Então, se vocês não tiverem com fome, não precisam, gente, se alimentar. Principalmente o café da manhã. Tem pessoas que fazem atividade física em jejum. Se você se sente bem em fazer atividade física em jejum, tudo bem. Você não precisa comer para fazer atividade física. Depois da atividade física, também não precisa se obrigar a comer. Você vai comer quando você estiver com fome. Se você não tiver com fome antes e você faz atividade física de boa, sem passar mal,
não se preocupem com relação a isso, tá? Porque o nosso organismo, ele tem energia estocada. Salvo as exceções. Tem gente com problemas de saúde crônica que aí precisa de alimentos para treino, tá? Mas se você não realiza nenhum tipo de atividade física e não sente fome no café da manhã, não coma. Só que é importante saber como que está a alimentação de vocês a noite anterior. Porque gente que não tem fome no café da manhã, por exemplo, não tem fome no café da manhã. Às vezes a alimentação da paciente ontem à noite foi muito tarde, com um teor de caloria muito aumentado, tipo de alimento. Então, óbvio, se ela comeu muito ontem à noite, ela vai acordar sem fome. Não coma, só que é importante a gente ajustar a alimentação noturna. Porque em muitos casos, as pacientes emagrecem de dia e engordam de noite. Emagrece de dia, engorda de noite. No café da manhã, vocês podem optar por fruta, só a fruta. Podem incluir fibras junto a essa fruta. Fruta com psyllium, fruta com chia, fruta com linhaça, não tem problema de fruta com fibra. Podem tomar o café preto ou chá. Quando for optar em comer fruta, não bebam leite junto. Não mistura fruta com leite, não mistura fruta com iogurte. Gera fermentação, tá? Se vocês não forem comer fruta no café da manhã, vocês podem comer um carboidrato com uma gordura. Por exemplo, pão com manteiga, carboidrato e uma gordura, tá? E tomar um café. Vai comer carboidrato, não bebam leite junto. O leite vai fermentar na presença de outro alimento. Então, o leite se dá mal com todo mundo. Aliás, o nosso corpo não precisa de leite, tá? Não precisa. A Nair levantou a mão ali. Diga aí, Nair, quer dizer alguma coisa aí? Ativa seu sonzinho aí. No caso, tem as frutas certas para estar comendo, né? Tipo assim, eu não posso pegar um monte de fruta, misturar e comer. Porque diz que tem fruta que engorda, né? Tipo, dizem que banana engorda. Então, dizem gente, que todo dia de manhã emagrece. comer o que de manhã? Ovo. Não Dizem. necessariamente. Não necessariamente. Não vai ser o alimento que vai emagrecer, não vai ser o alimento que vai engordar. Sim. Não tenha o alimento como algo que vai emagrecer ou engordar. O que vai engordar é nós comermos em cima de uma refeição que está em curso. Por exemplo, vocês comeram de manhã. Se vocês não respeitar a etapa dessa digestão e vocês beliscam, vocês geram potencial de engordar. Só que não foi o alimento que engordou, foi o pico de glicose que vocês deram de novo, vamos dizer assim, em cima de uma digestão que estava em curso. Aí interrompe aquela digestão, aquele pico de glicose novo faz a insulina abrir o canal e o que estava circulando o corpo armazena. Então, o que engorda é o pico de glicose quando a gente sobrepõe uma refeição. Não é o alimento. Para emagrecer, também não é o alimento. Para emagrecer, quando a gente sentir fome, tudo que a gente comeu antes, gente, se esgotou. Nesse momento, o corpo começa a emagrecer. Então, não é o alimento que vai emagrecer a gente, não é o alimento que vai engordar. O que engorda são os picos de glicose. Por exemplo, hábito de mascar chiclete é um potencial de engordar. Bala, pirulito. Então, qualquer coisa que a gente vai beliscar vai gerar um potencial de engordar. De manhã,
Ovo é um alimento bom de manhã, é um alimento bom de manhã. A gente não deve consumir alimentos ricos em carboidratos, em alguns casos por conta do cortisol, que é liberado no período da manhã, tá? Mas não tem problema nenhum de a gente também consumir. Um dia a gente consome ovo, outro dia a gente consome fruta, outro dia a gente consome um carboidrato. É importante a variedade. Sobre a mistura das frutas, Nair, a gente não deve pegar várias frutas em grande quantidade. Então, por exemplo, a gente tem fruta que elas são, assim, menores. Se a gente pegar uns 2, 3 morangos, aí pega algumas uvas, aí a gente associa a elas, né, um pedaço de mamão, não tem problema de a gente misturar os três. O problema é a gente misturar mais variedades de fruta e comer uma quantidade grande de fruta, sem estar com fome. Então, a fome ela é um ponto muito importante, gente, para qualquer alimento. Qualquer um, tá? E no caso, a banana engorda ou não? Não, Não? a banana não engorda, tá? Existe coisas diferentes, tá? Existe um índice glicêmico e uma carga glicêmica. São coisas diferentes. Vai depender da quantidade que eu coma e a maneira de comer também. Então, por exemplo, tudo que vocês forem comer, porcionem, gente. Comam sempre a metade daquela intenção que vocês tenham. Então, o porcionamento é muito importante. Vai comer a banana, coma uma. Se continuar com fome, você come outra, senão não precisa. E a associação do mesmo alimento, se vocês estiverem no início do emagrecimento e um pouco inseguro de realizar o processo, sempre vai optar por uma opção só. Então, evita a mistura, tanto de carboidrato, quanto de proteínas, quanto de fruta. Sempre faça uma opção. É preferível vocês escolherem uma fruta e colocar a fibra do que vocês consumirem muitas frutas junto. E a fruta, tá? Gente, é um erro alimentar que as pacientes cometem muito, mas é muito. É misturar fruta com comida, é misturar fruta com iogurte, fruta com leite, é comer a fruta em intervalos de uma refeição e outra. A fruta, ela tem que substituir uma refeição, tá? E pode incluir fibras junto, porque a fibra vai promover uma saciedade maior, né? E a fibra e a fruta, elas são digeridas no intestino, no mesmo lugar. Então, elas não vão ficar num local parado como o estômago, tá? Então, a gente não vai ter problema com a fruta se a gente consumir elas de forma adequada dessa maneira. E qualquer fruta, qualquer uma, gente. Pode ser manga, pode ser qualquer fruta. Kiwi, banana, coco, morango, assim, qualquer uma, tá? Não tem problema, não posso comer manga, porque é muito doce. Eu não posso comer banana, banana engorda. Não, tira da cabeça de vocês que é o alimento que engorda, não é o alimento, tá? O engordar é o pico de glicose que a gente dá em momentos que nós não estamos com fome. Então, isso é importante. A gente não engorda porque comeu. A gente engorda porque a gente gerou um pico de glicose novo, quando uma digestão estava sendo processada. Aí a gente gera um potencial de engordar. Então, a fruta no café da manhã é opção, a fruta na janta é opção de trocar a janta por fruta, ou finalzinho da tarde. Eu sugiro, por exemplo, pacientes que vão comer fruta, o paciente acorda às 5:30 da manhã, ela acorda muito cedo.
e ela está com fome. Se comer a fruta, depois de 2 horas, vocês vão estar com fome de novo. Eu sugiro que vocês, quando acorda cedo demais e está com fome, comam proteína ou comam carboidrato, com gordura ou com proteína. Por exemplo, só o ovo, ou pão com ovo, ou pão com queijo, pão com manteiga. Então não tem problema de a gente misturar carboidrato com a gordura ou carboidrato com a proteína, ou só a proteína. Ou comer uns biscoitos, por exemplo, com café. A fruta, de manhã, ela cai muito bem em momento, por exemplo, vocês acordaram, não tá com fome. A hora que dá umas 9h30 da manhã, aí vocês batem aí, vocês percebem fome. 9h30 da manhã não dá para comer ovo ou pão. Ou carboidrato ou a proteína que seja. Porque senão vocês não vão ter fome para almoçar. Aí eu sugiro comer a fruta no meio da manhã, porque ela tem uma digestão de 2 horas. Aí vocês vão sentir fome para almoçar. Então, não fez café da manhã porque não está com fome, deu fome no meio da manhã, faça a opção da fruta. Porque a digestão dela é mais rápida. Então, a maneira de a gente comer e aquilo que eu escolho para comer importa. Tá? Mas não é o alimento que vai engordar. É a maneira como a gente vai comer. Entendeu, Nair? Entendeu? Então, assim, não fica preocupado do alimento engordar, que não é ele, gente. Não é. É o pico da glicose. A gente precisa se esforçar a não beliscar. O esforço para não beliscar tem que ser muito maior, muito mais focado do que o medo de comer e engordar com aquele determinado alimento. É mais o belisco que a gente tem que evitar. Porque aí a gente prolonga mais os intervalos entre as refeições. Então, resista aos beliscos do que acreditar que o alimento vai estar engordando, entendeu? A Gemima, acho que ela levantou a mão ali. Gemima, você levantou a mão aí, né? É, porque assim, eu sempre tive dúvida da fome emocional e fome física. Como que a gente consegue detectar? Interessante isso. Ó, a fome emocional, ela sempre vai... Vamos colocar ela como se fosse a vontade de comer. Então, vontade de comer é o apetite. É uma fome emocional, psicológica, ou por hábito, enfim. A fome física é uma necessidade que o corpo precisa ser abastecido. A necessidade física, a fome mesmo, ela vai dando gradualmente, ela não aparece assim, ó, tô com fome. Não. É gradualmente, tá? Essa fome física, você come qualquer coisa, você não fica pensando que vai comer. Ah, tô com fome, tô com vontade de comer, tô com fome daquilo outro. Entende que a fome emocional, a gente se alimenta dela primeiro na cabeça. A gente vai criando ela. Então, a fome emocional, ela vem por meio de símbolos do nosso imaginário. E a gente cria esses símbolos ao longo da vida. Então, por exemplo, quando você come um lanche, primeira vez que você comeu um x-salada, se eu falar para você de x-salada, todo mundo vai criar uma imagem do lanche na cabeça. Ah, o x-salada onde eu comi lá, o pão nele é um pouco grande, o hambúrguer artesanal, aí vem lá a salada, tem uns molhos. Então, a gente tem uma imagem, certo? Não uma imagem perfeita, mas parte dela a gente tem na cabeça. Quando a gente está com vontade de comer, a gente acessa isso. A gente acessa ela. Então, na fome física, a gente come qualquer coisa. Gente, arroz e feijão frio nós comemos quando a gente tem fome.
Às vezes vocês estão comendo, daqui a pouco um filho chama, alguma coisa toca, aí você tem que atender alguma campainha, alguma coisa, aí você volta e esfriou. Se for fome, você continua comendo. Quando a gente tem fome, é pão amanhecido, é aquela sensação, sabe, que assim, a mãe e o pai diziam, não, mãe, tô com fome. Come? Não, mas eu não quero comer. Não. Quem tem fome, come o que tem. Não tem esse negócio, eu não quero comer isso. Então, na verdade, não é fome que você tá. Na verdade, você tá com outra coisa. Então, a fome física, ela tem sintoma, gente. Sintoma. Então, ela surge gradualmente. Não ronca a barriga. Não ronca a barriga. Roncar a barriga e fazer barulho não é fome, tá? Quando a gente tem fome, o estômago fica vazio. Vazio. Estômago vazio não ronca. Estômago vazio não faz barulho. Quando a gente tem estômago vazio dói. Vocês já ouviram o ditado que fome dói? Fome dói. É um sintoma da fome, a dor. E tem gente que, assim, eu acho que nunca lembra de ter sentido fome. Eu ajudo pergunta ao paciente, você sente fome para comer? Ela para e pensa assim, fome? Não. Eu como que tem que comer. Ou eu como porque deu horário, eu como porque eu cheguei em casa, eu vou sair de casa, eu como porque alguém está comendo. Fome eu não sinto. Por isso que a pessoa não emagrece. Porque ela não está permitindo esgotar o estoque ali, a circulação de glicose que está na corrente sanguínea. Eu tive um paciente que ele falou assim para mim, rapaz, eu lembro a última vez que eu senti fome. Ele falou assim para mim, sabe onde? Quando eu fui pegar um avião, cara. Porque eu fiquei com medo de comer. Ele falou, rapaz, quando eu fui pegar um avião que eu senti fome. Eu não comi para pegar o avião. Teve um outro paciente que falou assim, eu lembro quando eu senti fome, quando eu fui fazer uma cirurgia. Aí eu precisei ficar de jejum, senti fome. Gente, a pessoa fala às vezes, eu não consigo ficar sem comer. Mas quando a pessoa vai fazer exame de sangue, ela fica 12 horas sem comer. Porque há o propósito de fazer exame de sangue. Ela sabe que ela não pode comer, senão não vai dar certo. Então não é que ela não consegue ficar sem comer. Se houver um propósito, ela vai conseguir. A fome emocional, Gemima, o que acontece? Ela aparece de repente. Nossa, vontade de comer. Aí a gente já busca alguma coisa específica. Não é qualquer coisa. Aí a gente busca algo que a gente acessa no nosso imaginário, algo que a gente gosta por uma questão afetiva, algo que nos remete a uma boa ocasião, por exemplo, que passou, algo que a gente lembra uma pessoa, aí dá no intervalo de novela. Aí a fome emocional, você consegue ligar, esperar chegar. É muito, gente, comum, tá? A pessoa que tem fome emocional, quando ela começa a comer por fome emocional, ela come por prazer. Prazer. Ela vai lá, ela come, ela se sente bem, tá? É como se fosse até um conforto, em meio ao caos. Ela está no caos do dia, das obrigações que ela tem que cumprir, e aí, nossa, eu preciso comer uma coisa. E aí ela vai buscar alguma coisa que dá conforto. Que dá conforto para ela. No início é por prazer. Chega uma hora que aquilo vira costume de comer daquele jeito e aquilo, que se torna necessidade. Quando se torna necessidade, é um problema. Porque ela já não está comendo muitas vezes pelo prazer. Ela já não consegue ficar sem comer aquilo, porque senão vai estressar ela. Então ela já está comendo aquilo porque ela não pode ficar estressada. Se ela deixar de comer aquilo, ela se estressa. E aí ela não fica bem. E qual que é o problema dessa fome emocional? Gente, o prazer chega uma hora que perde a graça. A pessoa ela come tanto por prazer que perde a graça.
perde a graça, e aí ela vai tendo o quê? Um vazio e uma angústia, de tanto fazer aquilo. E esse vazio e essa angústia é uma queda de dopamina, que é o neurotransmissor que gera o prazer da vida, que gera um bem-estar, tá? Essa dopamina, quando há um declínio nela, e é muito característico do paciente obeso ter um declínio de dopamina, por isso que ele tem que comer grandes quantidades de certos tipos de alimento, para ele ter uma dopamina suja, uma percepção de que ele está legal. Só que toda vez que essa dopamina cai, ele não fica bem, tá? O problema é que o corpo começa a utilizar mais serotonina para tentar compensar a dopamina que não está legal. Aí o corpo começa a utilizar mais da nossa serotonina. E aí começa a entrar num ciclo vicioso, gente, de comer por prazer. E aí ela entra num quadro de frustração, de que a vida não tá legal. Aí a vida não estando legal, ela precisa buscar alguma coisa para emagrecer. Aí ela não encontra aquilo para emagrecer, aí ela fica com raiva. Aí começa a vir outras questões. Aí ela estando com raiva, vai alterar a adrenalina. A adrenalina vai dar mais desejo ainda de comer, que vai liberar cortisol. O cortisol consome esses neurotransmissores, dopamina e serotonina. E ela vai buscar em comer. Aí daqui a pouco começa a ter dor no corpo. Aí daqui a pouco ela começa a ter humor totalmente alterado. Aí ela começa a ter problema com sono. E ela entra num ciclo vicioso de comer, 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 para tentar aliviar as dificuldades que ela está tendo com a vida, que ela não sai mais daquele ciclo ali, enquanto ela não buscar, de fato, uma ajuda. Só que o problema está relacionado com a vida da paciente. Não é com o alimento. O problema não é o doce. O problema não é refrigerante. Não é bebida alcoólica. Não é o pão. Não é o arroz. Não, não é o alimento. Ela não está conseguindo olhar para o problema. Ela não está conseguindo olhar para a dificuldade que ela está tendo, para as dores que a vida colocou, para aquela circunstância. Então, o fato de ela não querer e não conseguir encarar a realidade da vida, ela tem um escape para a comida. Todo dia ela faz esse mesmo ato. E muitas das vezes sem pensar. Ela vai comendo por impulso. Por impulso. Então, ela compra por impulso, ela come por impulso, sem pensar. Só que chega uma hora que ela entra no quadro de compulsão. Além de comer sem pensar, o momento que ela já está vivendo ali, naquele ato de comer, já não é o momento presente mais. Porque a compulsão não é o que ela come, é o momento que ela está vivendo. Ela está vivendo um momento muito difícil. Essa semana passada, eu atendi pacientes com dificuldades grandes. Pacientes que teve perda do pai, está passando por difícil fase de luto, e aí está descontando a comida, então busca, né, comer as próprias dores. Uma outra paciente que perdeu o marido faleceu, aí busca recompensar no momento que ela se vê sozinha, para preencher aquele buraco que está nela. Pessoas com muito estresse crônico, que precisa buscar açúcar. Gente, são dores grandes na vida de vocês. É abandono, é traição, pacientes que foram molestadas. Gente, se a gente fosse citar aqui muitas coisas, muitos, problemas de relacionamento, preocupação com o filho, aí envolve a questão insônia, começa assim, vira uma bola de neve, né? E assim, a dor de ser abusada, são muitas coisas que acontecem. E a pessoa vai, assim,
remoendo aquilo todo dia. Isso é difícil demais. Muito difícil. Sozinha não tem como sair daquilo. Não tem como sozinha sair daquilo. A gente precisa ver por um prisma diferente. A gente precisa dar significado àquilo que aconteceu com a gente. A gente precisa dar sentido àquilo. Você quer ver um problema que impede, às vezes, os pacientes de emagrecerem? A dor de ter convivido com um pai alcoólatra. É difícil demais a paciente ela conseguir superar o excesso de peso. Então, assim, sem tratamento e acompanhamento, não dá. E não é uma paciente, são várias pacientes que teve dificuldade com pai alcoólatra, né? Então, assim, é abandono, é rejeição, é a questão de não ter tido acolhimento, são muitas coisas que afetam, de fato, a nossa alma, gera dores, feridas emocionais, e a gente vai tentando suprir aquilo com o alimento, ou com a bebida, ou com as compras, ou com alguma desordem. Só que essas desordens é possível ser vencidas. É possível. Então a gente não deve ter medo da dor. A gente não deve ter medo dela. Porque nas dores a gente também encontra a vida. Aonde há dor, existe o amor por trás daquilo. Só que aquilo é assim, é tão individual, é tão sensível, é tão particular da pessoa que às vezes ela não se abre para tal situação de buscar um tratamento para solucionar. E não existe um remédio, uma dieta, uma cirurgia, algo que a pessoa vá fazer que vai solucionar. Por isso que ela vive de efeito sanfona. Aí ela compra um remédio, aí gasta, aí ela se frustra. Aí ela começa a fazer, ela simplesmente desiste. Aí, não, vou tentar de novo. Aí ela vai, enquanto ela não for sincera com ela mesma, buscar uma metodologia, as estratégias certas e fazer um acompanhamento a longo prazo, ela não vence aquela dificuldade. E quantas pessoas hoje que recorrem a cirurgias bariátricas e não emagrecem? Gente, o negócio está tão desordenado que as doenças elas já estão tendo uma alteração. Por exemplo, gente, tem adolescente desenvolvendo diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 era uma doença que só dava depois dos 40, 45 anos. Tem adulto desenvolvendo diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 sempre deu em criança. Então, assim, são tantas coisas que vêm acontecendo que vai saindo do controle até de quem cuida, né, das pacientes, a questão de diagnóstico, né, dos profissionais, assim, tá tudo muito louco, tá? A gente vai conseguir resolver tais dores e dificuldade quando a gente encontrar um significado para aquilo. Vocês darem significado. Porque se houve tal acontecimento, há um propósito para aquilo. Nada nos acontece em vão. Nada. Todos os elementos que nos acontecem, existe um propósito de cura e salvação para a vida daquela pessoa. Só que enquanto a gente começar a olhar através da dor, a gente não vai conseguir êxito naquele processo. A gente precisa ver através daquela dor, através daquele problema. O que aquela dor e aquele problema pôde nos colocar de uma situação real diante da vida para com que eu comece a caminhar de uma forma diferente. Então, se aquilo me aconteceu, eu não posso me revoltar contra aquilo. Não se revolte contra a realidade. A gente precisa buscar melhorar diante de tal acontecimento. Isso vai fazer vocês enfrentarem
crescer e amadurecer para tal situação, para com que vocês vivam as próximas dificuldades. Então, é uma situação delicada, né? Só que para você ver como que a mentalidade utilitarista, de utilidade, e a cultura do descarte tem arruinado a vida das pessoas, porque ela está fugindo da realidade. E quem vive no erro, gente, vive anestesiado da realidade. A pessoa, ela deixa de tocar a vida. Ela não toca a vida mais. É algo assim. E a pessoa que vai vivendo no erro, ela vai perdendo total sentido da vida. Que chega a um ponto até de ela não ter razão mais para continuar. Até em muitos casos, ela fazer a besteira de tirar a vida. De tanto que ela viveu no erro. Então, assim, tem jeito. À medida que a gente busca ajuda, uma metodologia, um profissional que, de fato, consegue olhar para essas questões. Então, por isso que quando eu ensino e vou acompanhando as pacientes para emagrecer, eu tenho que ter o olhar nas 3 naturezas humanas. Eu tenho que olhar para o corpo, para a alma e para o espírito da paciente. Porque senão a gente não vence. Essa questão do espírito nosso está muito ligado com o nosso intelecto, com a nossa inteligência. Não dá para a gente. Eu estava refletindo isso hoje. Quantas pessoas que, ao experimentar do veneno, vamos dizer assim, que até outras pessoas deixaram ou fizeram a gente tomar diante da vida, as pessoas querem devolver com o veneno. E aí elas vão arruinando a vida. A gente precisa devolver com o antídoto. Algo contrário do que a pessoa me fez. Isso é ter inteligência. Só que essa inteligência emocional a gente não aprende na escola, nem com os nossos pais. Eu preciso aprender a desenvolver. Quem que me ensina a desenvolver inteligência? Gente, Cristo ensina. Você quer alguém que vai ensinar a gente a desenvolver inteligência? É Cristo. Porque o que Cristo diz é difícil, mas não é impossível. Não é impossível, tá? Mas ele diz justamente o antídoto para as principais dores humanas. Para todas as dores humanas existe um antídoto que Cristo apresenta. Tanto que o emagrecimento a nível espiritual, esse emagrecimento vem por ensinamento de Cristo, porque ele passou por isso, quando ele foi tentado e provado no deserto. Então, o emagrecimento numa dimensão espiritual vem pela passagem que Cristo teve. Então, tem citado isso no livro de Mateus. Então, a gente precisa ir caminhando no emagrecimento através das 3 naturezas. O quanto passa pela alimentação? Sim, passa pela alimentação. Mas não para por aí. É importante a gente continuar, porque senão a gente regride. Aí volta o efeito sanfona. Volta o efeito sanfona. O efeito sanfona é como se a pessoa ela não conseguisse abrir os canais da vida. Ela não desse continuidade àquilo que precisa. Até por não saber, por não ter acompanhamento, por não querer. Tem gente que não quer. Por exemplo, tem uma... Quer ver o quanto que é importante a gente dar de continuidade? Depois eu vou voltar à questão das combinações. Ó, como é importante a gente ter entendimento sobre tudo isso. Deixa eu ler um negócio para vocês aqui. Veja só. Quer ver? Vou pegar aqui, ó. Olha isso. Quer ver? Deixa eu ler para vocês aqui, que vocês vão entender. Ó. É que a verdade, ela é dura. Dura. Ela não é fácil de a gente encarar.
Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa dar sentido àquilo, a gente precisa ter uma conexão para não se tornar vazio. É por isso que muitos acabavam não andando com a pessoa de Cristo, eles não aceitavam, né, pela dureza que era a questão da palavra de Deus, né. Tudo que está relacionado à nossa carne, por conta do pecado original, aquilo se corrompe. Aquilo não adianta nada. A gente tentar solucionar o emagrecimento só olhando para a dimensão do corpo. Porque aquilo vai permanecer naquilo mesmo. E a gente vai retroceder. Então, quando a gente emagrece, a gente precisa ir abrindo canais. Esses canais só é aberto quando a gente vai conhecendo de fato quem nós somos. Porque a partir daí, a gente vai descobrindo para que nós viemos. Até com que a gente desenvolva esse emagrecimento intelectual. Que muitas das vezes é o que está impedindo a pessoa de emagrecer. O que impede a pessoa de emagrecer, às vezes, é esse intelecto que está travado. A parte espiritual que está bloqueada. A pessoa toma remédio, faz exercício físico, ela faz dieta, procedimento estético, ela fez bariátrica e a pessoa não emagrece. Por que ela não emagrece? Porque está bloqueado o capítulo da vida dela. Ela precisa mudar. Ela precisa virar a página para começar a escrever uma nova narrativa. Às vezes eu preciso desapegar daquilo que eu estou apegado. Então, o que vai gerar vida em nós é uma vida no espírito. E isso passa por uma inteligência emocional. Por algo que a gente vá combatendo o que vai nos acontecendo pela verdade. Só que não pela nossa cabeça. E outra, muitas pessoas buscando emagrecer pela própria cabeça. Ou pela cabeça de profissionais. Que não leva a lugar nenhum. Aí não tem sentido, gente. A pessoa desiste. Ela pode até ter perdido alguns quilos, mas ela volta a engordar de novo. Por isso que existe uma metodologia. E para onde que nós estamos indo com o emagrecimento? Porque o emagrecimento ele não tem fim. Porque se a gente para, a gente vai regredir. Então, o emagrecimento é algo que a gente começa a mudar e eu preciso continuar. Até porque muitos acontecimentos na vida irão surgir para que nós possamos nos desenvolver diante daquilo. Então, as dificuldades, elas vêm para a gente ser provado. E isso é bom, não é ruim. A dificuldade não é ruim. Se há uma dificuldade no emagrecimento, há um propósito atrás daquilo. E a gente precisa ter paciência, pedir paciência a Deus e a graça da perseverança. Quantas pacientes que emagreceram, por exemplo, comigo, 18, 20 quilos, chega uma hora que trava. O emagrecimento trava, ele não vai para frente nem para trás mais. Aí eu falo para o paciente, não desiste, continua fazendo o que você está fazendo. Vamos realizar as consultas, vamos ver o que a gente precisa melhorar. A mudança está em nós. E aí a gente vai indo, conversa vai, conversa vem, consulta, a gente vai mudando as estratégias alimentares, chega uma hora que a gente consegue virar a chave que precisa. Gente, e aí a gente começa a perceber o real valor que a gente tem. Quantas pessoas que não se dá o valor que tem por conta do que aconteceu na vida. Por erros, muitas vezes, dos outros. E aí as pessoas, elas ficam presas em situações que foi acometido. E houve uma dor mediante aquilo. E a pessoa, ela fica presa naquilo. E aí ela vai prejudicando o futuro dela. Porque ela continua vivendo aquela
fase que aconteceu já faz tempo. Mas o tempo não cura. O tempo não cura. O tempo, muitas das vezes, aumenta mais o problema. A ideia é que deixa que o tempo cura, tempo não cura. Em muitas ocasiões, aumenta mais o problema. Tá? Então, isso tudo, percebe que se deu à medida da pergunta que a Gemima fez para mim sobre a fome emocional e a fome física. Então, a fome emocional, muitas das vezes, ela tem uma raiz, gente, muito profunda. É muito profunda. Todo mundo tem algo que lembra o comer emocional. Por exemplo, eu lembro. Toda vez que eu entro numa padaria, eu fico de olho na coxinha. Gente, eu fico de olho na coxinha. Por quê? Ó, pra você ver como que é. Dá vontade de comer coxinha. Sentir vontade é natural, é coisa humana. A vontade vem mesmo. O que vai me fazer bom é eu resistir à vontade da coxinha e escolher um outro salgado. Aí eu percebo que eu tô me dominando. Por que da coxinha? Quando eu era criança, gente, eu lembro que eu assisti o desenho das Trigêmeas. Não sei se vocês viram já esse desenho das Trigêmeas. E uma moça bater em casa e vendia coxinha. Todo dia de manhã. Ela deixava 2 coxinhas para mim. E ó, pra você ver que aquilo ficou armazenado como algo bom para mim. Comer a coxinha e assistir o desenho que eu gostava. Então, toda vez que eu olho a coxinha, eu lembro daquela cena. Então, dos salgados, para mim, a coxinha é o que eu mais gosto. Por conta disso. Quer ver um outro alimento que eu tenho memória afetiva? Danete. Da Danone. Por quê? Eu lembro que a minha irmã, quando criança, me levava. Então, existem memórias afetivas. Só que hoje eu não vou me permitir comer o quanto de Danete que eu quero. Eu não vou me permitir todas as vezes que eu olhar para a coxinha, eu querer a coxinha. Só que tem pessoas que ficam presas a essa memória alimentar. É com café com leite. É com algum tipo de mingau. É com algum tipo de doce. Específico ainda. O que mais? Bolacha. Algum tipo de Danone. O café com leite é o que mais ganha. É o que mais ganha. A hora que a pessoa está tomando café com leite, por mais que você tome café com leite, para quê? E aí, você sente fome para comer? Não. O café com leite é uma das coisas que a pessoa come sem ter fome. Por que ela toma café com leite? Porque é uma memória afetiva. E ela come. Às vezes ela faz todo dia o café da manhã com café com leite porque ela gosta. Mas ela não está com fome. Só que quando a gente vai investigar, esse café com leite, ele tem uma origem. Para que eu tomo aquele café com leite? Aí é onde que a gente vai entendendo. Antigamente, o leite era uma coisa, hoje ela é outra. Então, quando a gente vai emagrecendo, a gente vai também desapegando. A gente vai renunciando a algumas coisas que a gente gosta, mas que hoje me prejudica. Quer ver algo que prejudica muito? Pessoas que têm vício de comer doce. O doce, dependendo da situação, dá zumbido no ouvido. Pode ser por conta do açúcar. Infecções recorrentes. Mulheres, por exemplo, candidíase, por conta do açúcar. Tontura. Então, por exemplo, a pessoa que é viciada no açúcar, ela começou a ter esses sintomas, ela vai ter que buscar uma ajuda para sair dessa dependência. Porque nós somos uma geração viciada. Você quer a geração mais viciada que existe de todos os tempos é a nossa. A gente está, de certa forma, condicionado a viver no vício. Vício celular, vício de comer doce, vício de assistir vídeos, vício por conta da intoxicação de dopamina suja. E essa busca desenfreada pela dopamina,
essa busca desenfreada pelo prazer momentâneo vai tirando as nossas forças. A pessoa vai ficando cada vez mais fraca espiritualmente. E aí ela perde ânimo, ela perde a vontade de fazer as coisas. E aí ela vai se largando, se deixando, aí não tem autoestima mais, porque ela não tem mais o cuidado que ela se incluía. Aí as coisas vão acontecendo na vida dela. São tantas situações, gente, mas é tantas situações. A gente precisa lutar contra os vícios. Se a gente for parar para pensar, nós somos uma geração viciada mesmo. E como que a gente vai combater o vício? Com as virtudes. As virtudes não é fácil de ser conquistada. É maravilhoso a gente desenvolver uma virtude, tá? E isso, a gente precisa lutar para isso. Por exemplo, o que combate a gula é a virtude da temperança. Então, a gente conseguir ter temperança, a gente conseguir ter equilíbrio, vai fazer com que a gente tenha domínio sobre as nossas ações. A gente não nos deixe conduzir pelos nossos gostos, né? Enfim, a gente pulando agora para o almoço, tá? Alguma dúvida em relação ao que eu explanei aqui? Entendeu aí, Gemima, sobre a fome? Entendi sim, Tiago, obrigado. De nada, a gente vai perceber que a gente come por fome emocional. Todo mundo. A luta é contra a fome emocional. Porque se a gente comesse de fato por fome física, a gente não estaria com excesso de peso. Só que o que dá gatilho para comer emocional que precisa ser tratado e cuidado. Então, se a gente não olha para essas questões, a gente vai buscando tentativas e aí a gente só vai se frustrando, porque não é aquilo de fato que eu achava ser. Então, não existe um remédio que vai tratar as causas, não existe uma dieta que vai tratar as causas, não existe uma atividade física, não existe. Isso daí é acompanhamento profissional, as consultas, a gente se abrindo, né, para todas essas mudanças que é possível. Tenho pacientes que emagreceu 40 quilos, por exemplo. Mas quantas coisas a gente pôde entender sobre a verdade da história dela? E são dores, gente, que a gente vai dando significado. E à medida que a gente vai passando por isso, vocês vão se fortalecendo. E se fortalecendo, a gente vai conseguindo vencer os impulsos. Então, não é algo que a gente faça em um mês. Por isso que o emagrecimento, ele é a longo prazo. Se alguém me vende um emagrecimento de 1, 2 meses, de resolver o problema, algo tem de errado nisso. Semana passada, eu terminei a jornada detox, um grupo de 8 dias com as pacientes. Eu tive um paciente que emagreceu 1,3 kg em 5 dias. 1,3 kg em 5 dias. Eu tive uma paciente que eliminou 8,3 kg em 5 dias. O que me diz um resultado tão diferente? Que, assim, o emagrecimento ele é individual. Apesar do método funcionar, ele é individual. Cada caso é um caso. A história é individual. Então, nós somos indivíduos, tudo é individual. Então, o tempo de vida que uma esteja passando é diferente da outra. Então, não tem como eu querer o resultado da outra, sendo que a história é minha. Às vezes, o meu está mais difícil, a gente não sabe o que a outra tem. Então, não tem como a gente ter comparativo de resultados. O que a gente precisa é viver o nosso emagrecimento. Aí eu tive uma paciente que emagreceu 3 quilos, ela falou assim, nossa, Thiago, eu não emagreci quase nada. Gente, 3 quilos em 5 dias. Eu falei assim para ela, primeiro, só o fato de você não estar engordando já é um avanço. Que ela estava engordando. Segundo, seu corpo começou a emagrecer. Ótimo. 3 quilos em 5 dias. Melhor ainda. Só que a cobrança que ela tem com ela é muito grande. A exigência, a cobrança.
entendeu? Às vezes, está muito ligado a essas dores da vida. Qual o ponto que precisa ver para ela entender que é sobre o progresso, não só sobre o resultado. A gente está progredindo. O fato de estar progredindo já está ótimo. Aí ela passou a entender, ela falou, Teve uma outra que ela falou assim para mim, nossa, eu emagreci pouco, Thiago, essa semana, 1,8 kg. Aí eu falei para ela, não, mas peraí, você já emagreceu 5,5 kg em 3 semanas. Ela só olhou para o resultado da semana. Pouco. Ah, mas você já eliminou 5,5 kg em 3 semanas. Se eu não dou essa visão para ela que ela já emagreceu 5,5 kg, ela fica só com aquele resultado pouco. Aí vai minando as forças dela, ela vai se frustrando, parece que tá pouco. Não, não é que tá pouco, é que o olhar ainda tá só no resultado. Mas a gente tá começando agora. Aí a gente começa a olhar o resultado como um todo, a gente vê o quanto que a gente avançou. Sobre a questão do almoço, gente, a gente precisa combinar os alimentos assim. A gente vai comer um carboidrato, uma proteína, as fibras podem ser variadas. Então, tudo que é salada e legumes verdes, a gente varia e mistura. Abobrinha, chuchu, berinjela, brócolis, couve-flor, rabanete, pepino, alface, rúcula, agrião. Isso pode ser tudo misturado. E não há uma quantidade específica. Agora, o carboidrato tem que ser um e a proteína tem que ser um. A quantidade de comida, eu ensino as pacientes a realizar por meio do jejum fisiológico, que é um jejum de 8 horas, que a gente faz uma única vez para determinar o quanto de comida que o corpo precisa. Depois eu vou estar disponibilizando para vocês esse procedimento para vocês realizarem. É muito importante. Porque através desse procedimento do jejum fisiológico, a gente consegue voltar a sentir fome para diferenciar da fome emocional e saber quantificar o quanto de comida o corpo precisa, tá? Não comam sobremesa, não comam fruta depois do almoço, laranja, não comam doce, deixa sobremesa para ocasiões especiais. Uma festa, um final de ano, um aniversário, ocasiões especiais. Porque a sobremesa, ela sobrepõe o almoço. A sobreposição gera o potencial de engordar. Então, vai comer um doce, vai chupar um sorvete, vai tomar um açaí, vai comer um bolo, vai comer um pudim. Dê um intervalo de 4 horas do almoço. Porque aí vocês comendo, depois de 4 horas de ter almoçado, não gera nenhum problema. Não engorda aquele doce. Então, o doce, quando a gente come ele sem sobrepor outra refeição, a gente não engorda. O problema é quando a gente vai sobrepondo uma refeição sobre a outra, os beliscos, as sobremesas, aí entra a fruta, aí entra um pirulito, aí entra um chocolate, aí entra uma bala, e isso vai gerando a questão do pico da glicose que eu falei para vocês, que engorda, pela maneira de comer, tá? O lanche da tarde, da tarde para a noite, a gente já tem que ir deixando de ir comendo carboidrato. Porque o carboidrato é um alimento que fornece energia, tá? E o corpo não digere carboidrato noturno. Não digere carboidrato noturno. Então, é importante com que a gente coma o carboidrato na primeira parte do dia e a gente dê preferência às proteínas à noite. Uma vez ou outra a gente vai comer uma pizza, ok. A gente vai comer um pastel, um lanche, vez ou outra. O problema é sempre quando todo dia tem as exceções. As exceções viram a regra. Aí é problema. Mas à noite dê preferência às proteínas, tá? Por conta dessa não digestão do carboidrato noturno. Principalmente quem tem insônia. Pessoas que têm insônia têm que evitar o consumo de carboidratos e açúcar no período da noite. Porque isso pode piorar o quadro da insônia.
Porque o corpo ele não tem uma boa liberação de insulina à noite. Aí o paciente não dorme. Porque altera. Porque, assim, tem 2 hormônios que atuam no mesmo local, que é a insulina e o GH. A insulina vai fazer todo o trabalho com relação da glicose, né? O GH, ele faz reparação de célula, ele faz uma faxina noturna. Então, se a gente come altas calorias à noite, o GH não atua. E aí, às vezes, a paciente sofre de insônia, porque o corpo está tentando fazer digestão. Quando a digestão, ela perde essa competição e a paciente dorme, ela acorda com a janta fermentada parada na barriga. Por isso que ela acorda sem fome. Porque ela ainda está com a janta lá na barriga. Quando ela comeu altas calorias e ingestões de alimento noturno. Então, por isso que eu falei da fome no café da manhã que muitas pacientes não têm, é justamente por isso. Que às vezes ontem à noite ela comeu uma certa quantidade, o corpo não digeriu de forma efetiva, ela dormiu e aí a janta ainda está na barriga. Então, a maneira de comer é importante a gente entendendo que o corpo ele tem uma maneira própria de funcionar. A nossa meta é com que vocês não busquem estar magra. A meta é com que vocês consigam ter domínio de si mesma. Se vocês conseguirem ter domínio de si mesma, a gente conseguir vencer os impulsos de comer, ter menos quadros de compulsão. Isso tudo vai fazer com que vocês vá colhendo resultados duradouros, tá? Cuide do emocional e da mentalidade de vocês. Não tem como a gente superar o excesso de peso sem essa parte, tá? E quantas pessoas, gente, que precisa fechar capítulos da vida? Tem pessoas que não querem abrir mão do que foi bom, mas que hoje já não acontece. Ela só ficou presa e apegada naquelas situações passadas boas. Então, enquanto a gente não se desapega de certas coisas, a gente não abre espaço para viver outras. Então, por isso que os recomeços no emagrecimento é muito importante. Muito importante. Porque a gente não vai viver tudo da mesma forma. A não ser que a pessoa busque tudo do mesmo jeito. Ela entra num ciclo de adoecimento profundo. Só que o emagrecimento passa por uma mudança na mentalidade. Não tem como a gente superar o excesso de peso sem mudar a nossa mentalidade. E essa mudança, ela é contínua, pessoal, contínua, porque a gente tem uma tendência a cair de novo. Então, quando o pecado entra no mundo em que há a queda do homem, por tudo que aconteceu, né, com a mulher, a gente tem que pensar que a gente tem essa tendência e essa fraqueza de fazer o bem. A gente não faz o bem que quer, mas o mal que não quer. E que está na palavra de Deus é fato. Por isso que a gente vai precisando nos ajudar. Tem que se ajudar uns aos outros. Porque senão a gente não supera. Até por isso que eu prescrevo as fórmulas para as pacientes. Porque as formulações vão ajudar a modular os neurotransmissores, controlar a ansiedade, melhorar a parte da saciedade, do inchaço, a questão da suplementação que é importante. E essa suplementação, ela cai muito bem num processo de mudança como o emagrecimento, porque aí a gente vai fornecendo nutrientes também que falta para o nosso organismo. Então, é muito importante vocês terem acompanhamento, não façam qualquer coisa para emagrecer. Não façam. Porque não é qualquer coisa que vai resolver. E vocês podem dizer que vocês conseguiram, né, vencer e ser magra quando vocês conseguem dizer
quem vocês são. Quando vocês conseguem responder quem sou eu, vocês podem dizer que a gente está num caminho de ser magra. Então, esse tal de emagrecimento definitivo, né, que muitas pessoas vendem por aí, emagrecimento definitivo, que você faça, perca peso, mas você não tem uma mudança real de vida, não acontece, gente. Porque a gente tem uma tendência de cair de novo. A gente cai, levanta, a gente vai precisar de recomeços. E ir percebendo os erros que a gente cometeu. Muitas pessoas, elas fracassam por elas não se abrirem à correção. Então, não querer ser corrigida, né, a gente não buscar ser melhores como pessoas, não tem como a gente dizer que a gente está, de fato, num tratamento e num processo de mudança. Então, vale muito a pena, tá? Não desista fácil das coisas. O emagrecimento, ele é algo que vai melhorar, assim, muito vocês, tá? Tem participantes, talvez aqui que não conhece ainda toda a metodologia, ainda não aderiram ao plano de tratamento, a mentoria para fazer o acompanhamento. Se vocês quiserem saber mais, depois eu passo para vocês pelo WhatsApp sobre os planos de tratamento de 3 meses, de 6 meses, está incluso as fórmulas, consultas, a participação no desafio detox. Aliás, eu já tenho as datas dos desafios do detox fisiológico desse ano, tá? Esse ano a gente vai ter mais 4 turmas apenas. Então, aderindo ao plano de tratamento, vocês terão acesso também à vaga nessas 4 turmas. Quer ver, ó? Eu vou passar as datas para vocês, quer ver, ó? A turma de setembro vai ser dia 13, tudo via WhatsApp, né? Lá no grupo, gente. A turma de setembro, dia 13, a turma de outubro, dia 11, a turma de novembro, dia 8 de novembro, e a última turma do ano, dia 6 de dezembro. Então, tem 4 turmas do detox fisiológico para a gente fazer o processo de desintoxicação que vai ajudar nessa restauração do corpo. As consultas para a gente ir cuidando de vocês aí, da vida de vocês, ordenando o que precisa. E o acompanhamento dos resultados semanais, tá? Eu estarei divulgando essa semana ainda os resultados da última turma do Detox. Nós tivemos excelentes resultados e vale muito a pena, pessoal. Então, recomecem, para a gente escrever novas narrativas na história de vocês. E não tem jeito, gente, amadurecer é o nosso destino. Não tem como a gente não passar por isso. Senão a gente vai regredir, a gente vai ficar vivendo de acordo com o sistema, essa cultura do descarte, do utilitarismo, do egocentrismo, do hedonismo, essa questão do amor próprio que corrói a vida de vocês. Então, assim, é importante a gente ir emagrecendo a cabeça, né? Mudando a mentalidade e nos colocando fazer aquilo que a gente deve, que a gente precisa, tá? Estamos quase encerrando aí essa nossa aula. Eu gostaria que vocês colocassem aí alguns pontos, algumas dúvidas. Antes, tem uma paciente, a Cris, ela está aqui na aula, ela fez algumas perguntas para mim sobre alimentação. Eu quero passar para vocês. Quer ver? Ela perguntou para mim sobre o tomate, quando a gente pode consumir o tomate. O tomate é fruta, não é fibra, tá? Ele não é um legume de fibra.
Então, a gente deve evitar consumi-lo frequentemente com comida, arroz, feijão, proteína, porque senão vai fermentar, a fruta fermenta, tá? Eu sempre gosto de consumir o tomate com abobrinha, com berinjela, com legumes refogados, brócolis, couve-flor, pode incluir na salada, como uma opção à noite, tá? Salvo aí as exceções, né? Vocês vão ter algum almoço, alguma data assim mais comemorativa, consumir uma vez ou outra não vai ter problema. O problema é quando se consome sempre, tá? Sobre a questão do doce, gente, sempre procura consumi-lo longe das refeições. Dessa maneira, vocês não terão problema em comer sem com que ele passa a ter um potencial de engordar, tá? Então, espere aí 4 horas depois que a gente se alimentou para comer. Claro que vai ter momentos que não vai dar, mas não tem problema. O bom é a gente ir tendo essa consciência, a gente ir abrindo essa consciência, porque a gente vai vendo onde a gente está errando para buscar ser melhor, tá? Era isso sobre a questão do tomate, a opção da fruta, né, que eu comentei, para a gente substituir uma refeição. Água, a gente precisa beber água no emagrecimento. É um ponto importante. Quanto mais a pessoa emagrece, mais água ela bebe. Então, quanto maior o grau da obesidade, é muito comum as pacientes não tomarem água. Pelo menos 3 litros de água é importante, tá? E é isso que eu tinha para abordar com vocês. Sobre a questão do jejum, para a gente finalizar, o jejum fisiológico eu vou mandar no grupo lá para vocês realizarem. O jejum intermitente, a gente pode fazer de 14 a 16 horas, tá? O bom de vocês aderirem ao plano e estar em acompanhamento, que vai ter momentos que nós vamos utilizar a estratégia do jejum intermitente, tá? Não vai dar para a gente estar sempre fazendo dele, porque senão o corpo vai estabilizar o peso, né? O corpo não vai emagrecer sempre com o jejum. O jejum é uma estratégia de saúde, tá? E sempre quando vocês sentirem fome para comer, dê um intervalo ali ainda de uns 15 minutinhos. Esse jejum de minutos que a gente fala, sentiu fome, espera 15 minutos para comer. Vocês vão otimizar a queima de gordura também, tá? Isso também vai contribuir bastante para a gente obter aí melhores resultados, tá bom? Comentem aí se vocês têm mais dúvidas para a gente ir tirando essas dúvidas aí. A Edicleia, a Thaís, Renata, Kevin, a Nair, a Cris, demais participantes, podem deixar o comentário de vocês ou abre o áudio aí para a gente responder se tiver algo, gente. E sobre o plano de tratamento, vale a pena, tá, vocês aderirem para a gente fazer um acompanhamento individual de vocês. Diga aí. Diga aí, a Nair quer falar também, não sei. Cris, diga aí, tem alguma pergunta? Se quiser abrir o áudio aí, pode. Se quiser colocar no chat, pode também. Desde que eu comecei a fazer o tratamento com você, eu aderi ao jejum intermitente. E aí uma médica me falou que o jejum intermitente ele não pode ser prolongado, porque depois ele acaba perdendo o efeito. Como é que eu faço esse jejum intermitente? Eu começo ele novamente? Quanto tempo? Porque quando eu fazia de 12 horas, né? Eu jantava no dia anterior, jantava não, lanchava às 8 da noite e só iria comer lá para as 9h30
na manhã do dia seguinte, né? Então, eu queria saber como é que é feito esse jejum intermitente, porque eu sempre me senti bem, né? Nunca me fez mal. E eu queria ver se eu posso continuar com ele. Pode continuar, Cris, pode. A questão que ela abordou, a perda da efetividade, quando está relacionado ao emagrecimento, sim, pode ser que a gente não consiga emagrecer aplicando sempre ele, tá? O bom é fazer de 14 ou 16 horas. A gente consumir alimento até 8 da noite e depois, ao meio-dia, a gente almoçar. Só que para você suportar 14 ou 16 horas, a refeição noturna ela tem que ser proteína. Não pode ser só um simples lanche, porque senão você não vai conseguir. Pode ser que você não consiga, pode ser que sim, levar até meio-dia. Tem pacientes que faz também o jejum intermitente, a última refeição é às 18 horas, e aí quebra umas 9 da manhã, 9h30. Então, adianta, né, por 2 horas a última refeição, entendeu? Então, de vez de fazer a partir das 8 da noite, faz a partir das 6 da tarde. Aí quebra no meio da manhã no dia seguinte. Fazendo de 14 a 16 horas, a gente tem queima de gordura, de fato, tá? Pode ser que 12 horas não ainda. Mas eu não vejo problema de a gente fazer ele, não, tá? Pode ser que perca efetividade com relação ao emagrecimento, por isso que a gente precisa variar os alimentos. Eu peço para os pacientes fazerem, quando precisa destravar o peso, umas 3 vezes por semana. Nas outras vezes, nos outros dias, a gente quebrar o jejum, né? Fazer um café da manhã um dia, aí no outro dia a gente faz o jejum de manhã, aí no outro dia a gente come uma fruta no meio da manhã, aí depois a gente faz de novo, e assim a gente vai variando, tá? O jejum. Não manter todo dia a mesma coisa, todo dia o mesmo horário. Aí vai trazer uma efetividade ainda melhor. Tá? Mas assim, não vejo nenhum problema de você continuar se você se sente bem. De verdade, não vejo não. Pode continuar, não tem problema não, tá? O que a gente pode tentar melhorar aí é espaçar um pouco mais esse intervalo ou a gente fazer em horário diferente, Entendi, entendeu? entendi. Ou a gente fazer dia sim, dia não também, vai nos ajudando. As pacientes que vão emagrecendo comigo, elas sempre vão introduzindo ele. Porque a paciente acaba não sentindo fome. Você vai se obrigar a comer? Não, você não vai se obrigar a comer. E aí, se você quebrar ele no meio da manhã, a fruta é uma boa opção. Um abacate, por exemplo, é uma boa fruta. A banana, morango, kiwi, né, as frutas cítricas também. A gente só precisa evitar comer muito nesse horário. E eu aconselho, oriento até as pacientes às vezes a gente pode jejuar e oferecer por meio de oração a alguém. Você pode abrir um jejum com a intenção de alguém, quando você for antes de comer, Cris, você oferecer a Deus o jejum em prol de alguma situação, de alguma pessoa que esteja doente, com alguma dificuldade, ou até mesmo para a gente. Se você incluir a oração no jejum, aí fica ainda melhor. A gente consegue ter uma conexão do jejum espiritual, entendeu? Então vale muito a pena, vale bastante a pena. Também com relação a incluir as orações aí no início e ao término dele, tá? A Nair quer fazer alguma pergunta aí, Nair, ou não? Sua mãozinha tá levantada. A Edicleia, a Thaís. Podem perguntar aí, gente. A gente tem mais alguns minutinhos aí. Depois eu vou disponibilizar também a gravação para vocês. Dessa nossa aula aqui. E aí a gente vai tratando de assuntos e temas diferentes nas aulas que eu for fazendo, tá? Mais alguma dúvida, Cris? Não, doutor Tiago, está esclarecido. Obrigada, viu?
Joia. O jejum, ele é algo, assim, muito importante, gente. Muito importante. Para prevenção de doenças, para melhorar a criatividade, a nossa atenção, o foco, a questão do domínio do comer também passa pelo jejum. E não deixe de ir cuidando dos fatores que envolvem a mentalidade de vocês, gente. A psique, a mentalidade, organizar a nossa vida é importante, porque a gente vai aplacando a direção certa, tá? Para que a gente não regrida e a gente não volte a engordar de novo. Mais alguém aí com alguma dúvida? Se vocês tiverem também alguma dúvida, né, mais particular, o que vocês queiram falar, aí vocês me chamam no WhatsApp lá e que a gente se comunica também, tá? Então permaneçam lá no grupo. Quem tiver com o plano em vigência pode participar das próximas turmas aí do Desafio Detox. Quem quiser fazer inscrição, eu vou também disponibilizar o link lá. Ou quem quiser aderir o plano de tratamento, me manda mensagem. A gente precisa começar. E recomeçar. E continuar. Porque é um problema quando as pessoas não priorizam essa parte e elas buscam emagrecer no momento que elas estão mais críticas, já com doenças instaladas, desesperada, aí fica difícil, gente. Então, à medida que a gente for fazendo e melhorando, a gente vai nos fortalecendo para as dificuldades que vão surgindo, tá? E é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez aí a participação de vocês. Também agradeço, né, as pacientes e participantes que estarão assistindo essa nossa aula. Dúvida que vocês tiverem, me mandem no WhatsApp. Continue seguindo lá o Instagram, que tenho postado bastante coisas importantes e interessantes, tá? Nair, depois eu mando para você as questões lá sobre a questão da adesão do plano, tá? Edicleia, se você quiser aderir ao plano para fazer o tratamento, depois eu te passo informações, tá bom? A Thaís também já está quase atingindo o objetivo, a Cris já está também no plano de tratamento. Enfim, gente, que a gente tenha aí uma excelente semana, um dia de cada vez, a gente vai dando conta de todas as coisas aí, tá? Eu agradeço de verdade, e aí eu estarei divulgando o próximo dia, a gente está fazendo a aula, uma nova abordagem aí, tá bom? Então, fiquem com Deus aí, e tamo junto nessa. Mais alguém aí para fazer alguma pergunta? Obrigada, viu, doutor Tiago? Foi ótimo, viu? De nada, mulher. Foi muito bom, viu? Tamo junto nessa. Deus há de nos conduzir em cada passo, em cada etapa aí, tá bom? Amém. Vai dar certo, já deu certo. Deus abençoe também aí, Edcleia. Depois eu vou te chamar no WhatsApp, lá eu te passo as informações dos planos de tratamento, tá bom? Tchau, Thaís. Fica com Deus aí, a Kevin, a Nair, os demais participantes. Estarei encerrando a nossa aula, tá, gente? E a gente se vê lá no grupo. Vamos que vamos. Deus abençoe a todos nós.